Bom dia, bom dia. Vou bater um papo com vocês ao vivo. Quem tiver interesse em entrar. Vou fazer um pequeno resuminho do simpósio internacional de doenças de nutrição funcional que participei neste fim de semana. Com uma participação do Dr. Tom O'Brien. Ele é um médico americano, estudioso nas doenças crônicas, principalmente na doença relacionadas ao glúten. E um dos comentários importantes que nós vimos foi que ele acredita que em 2030 metade da população americana tenha feito diagnóstico de alguma doença crônica degenerativa. As doenças assolam a gente, elas estão envolvidas no nosso estilo de vida, relacionadas diretamente ao nosso estilo de vida. A Nath entrou. Oi, Nath. Oi, Naila. Obrigada, querida. Seja bem-vinda. A gente é meio amador nessa parte aí, né, Nath? Mas nós vamos encarando, né? Bom, eu estava dizendo que eu participei de um simpósio internacional de nutrição funcional organizado pelo Dr. Gabriel de Carvalho, nutricionista, com a participação do Dr. Tom O'Brien, um médico americano, estudioso em glúten, caseína, doenças crônicas degenerativas. E eu queria passar um resuminho para vocês. O nosso estilo de vida está diretamente ligado às consequências sobre a nossa saúde. A gente vem falando já disso há algum tempo, né? A importância de se ter uma saúde para poder viver a vida. Nós só temos uma vida. Como que a gente quer chegar lá, né? A gente sabe que vamos morrer, lógico, mas enquanto não chega, o que fazemos da nossa vida? Como podemos cuidar? E ele estima que até em 2030, metade da população americana tenha diagnóstico de alguma doença crônica. E o que isso tem a ver conosco? Bom, a ocidentalização da comida, a industrialização da comida tem afetado diretamente o nosso padrão de saúde. E um dos órgãos que mais sofre com isso é o nosso cérebro, né? Hoje a gente percebe um aumento nas doenças de cognição, na depressão, na ansiedade, tudo envolvido com os neurotransmissores, tanto cerebrais, né? Que a gente acha que todos os problemas de depressão, ansiedade são do cérebro, mas na verdade elas começaram no intestino, no sistema trato gastrointestinal, onde todos os nossos problemas começam, reafirmados mais uma vez com inúmeros artigos, com conclusões perfeitas de que todas as doenças começam no intestino. Já dizia Hipócrates, né? Que começou lá, Hipócrates, lá quando ele começou a falar sobre isso. Então é coisa antiga, gente. Tudo que a gente come, tudo que a gente ingere está relacionado diretamente com a nossa saúde. E qual o padrão alimentar que mais adoece, que eles têm visto? O padrão alimentar do excesso de açúcares, do excesso de farináceos, do excesso de derivados de leite. Nós somos criados com esta ideia de que o pão, o leite faz bem para a saúde. E na verdade não faz quando usado de rotina. Eles são responsáveis em alterar a nossa flora intestinal, né? E mudar a nossa microbiota. E o que nós percebemos? À medida que a medicina evoluiu, aumentou-se o número de cesáreas, a falta da passagem pelo trato vaginal do recém-nascido alterou a flora intestinal dele, tornando-a menos resistente, mais sujeita à alteração. As crianças hoje têm acesso rapidamente e mais precocemente à comida industrializada. Esta comida industrializada não nutre. E, infelizmente, as doenças começam a alteração lá na bioquímica. A bioquímica celular. Se eu não tenho a nutrição adequada, como que a minha célula vai realizar as suas funções? Como que é possível? Então ele indaga isso várias vezes.
Porque nós achamos que a vida é feita assim, então eu vou parar de comer glúten que eu vou ficar tudo bem. Não, a vida é um conjunto. E uma coisa que ele se destacou muito foi a inflamação crônica silenciosa. Aquela que vai comendo dias da nossa vida e vida dos nossos dias. Ela começa no intestino, pelo nosso padrão de sono. A gente sabe que a melatonina é um excelente controlador do cortisol, do estresse. A melatonina tem uma ação antioxidante, ela tem um status de vitamina, ela melhora a função dos órgãos de um modo geral, né? Ela ajuda na limpeza, na faxina do terreno biológico, certo? Ela mata células que têm que morrer, que elas não podem ficar ali, senão elas podem fazer mutação. A melatonina hoje ela tem uma ação importantíssima. E o que nós fizemos com isso? Nós vivemos na luz azul, nós vivemos no celular, a gente vive conectado. Essa luz azul de onda curta é capaz de atravessar a nossa pálpebra e ir lá na nossa pineal e não deixar a gente dormir. Porque na verdade, gente, quando a gente fala em melatonina, que ela vai me pôr para dormir, ela na verdade vai colocar a nossa pineal para dormir. A glândula pineal é que controla o sistema neuroendócrino reprodutivo celular. A pineal é um órgãozinho desse tamanho, uma glândulazinha que produz, que controla todos os sistemas. Tanto que à noite, quando estamos dormindo, o sistema digestivo não funciona. O coração vai a seu batimento de base. O cérebro diminui as conexões e o intestino para de funcionar. Quando eu como à noite antes de dormir, eu vou ficar com proteínas mal digeridas no outro dia, né? Essas proteínas mal digeridas podem ser responsáveis pela fermentação de algumas bactérias que não queremos. Olha como os órgãos são conectados. Ai, quanta gente boa. Oi, Vitor, querido. Tudo bem? Olha aí, Janaína, querida. Oi, Tiago, tudo bem? A Ana, sejam bem-vindos. Um bate-papo bem curtinho sobre o simpósio do fim de semana. Então, olha como os órgãos são todos ligados. Se eu não durmo, eu posso ter um problema de fermentação intestinal. Será que eu tô com fermentação intestinal porque eu não estou dormindo direito? Pode ser uma das causas. Olha como os órgãos estão ligados. O que a modernidade nos trouxe? Nós temos que ter modernidade, ninguém questiona isso. Nós precisamos saber quantificar e equalizar essa conta para que nosso corpo não pague o preço da modernidade. Ficar ligado direto pode ativar sistemas que nós não queremos, de hipercomunicação descoordenada dentro do nosso cérebro. Então, dormir ajuda na saúde, dormir prolonga a vida, certo? E o que eu estou comendo tem a ver? Claro, a industrialização, vamos pensar. O ser humano está aqui, nós não mudamos o nosso DNA, a gente é Homo sapiens, ainda não pegamos a nossa mudança. Talvez o homem vai se adaptar, não tenho dúvida, a adaptação, os mais adaptados é que sobreviverão, né? A gente sabe disso. Então a modernidade nesses 30, 40 anos introduziu a comida pronta dentro da nossa vida. A comida pronta, ela contém substâncias que não estragam dentro da prateleira. E será que meu organismo reconhece essa comida? Então ele não reconhece. Toda vez que eu estou comendo alguma coisa que meu corpo não reconhece, eu posso dar a oportunidade de criar anticorpos contra aquela substância, né? Porque o meu sistema imunológico não foi feito para me atacar, ele foi feito para me defender. Se a comida de industrialização, a comida que meu DNA não reconhece, entrou dentro da minha vida de rotina, pode ser que num dado momento o meu sistema imune fala, opa, pera aí que eu estou sendo agredido, pode ser por vírus, bactérias,
né? Então eu não posso pensar, eu tenho que pensar nisso. Será que eu estou comendo só comida industrializada? Quanto de pão, de farinha, tudo isso passou pela indústria, gente. O trigo tá aqui, ok, mas o nosso DNA não reconhece o trigo, infelizmente. Eu gostaria que reconhecesse. Nenhum ser humano digere a gliadina. E as doenças crônicas degenerativas não acontecem de um dia para o outro. É num dado momento da vida. O Dr. Tom O'Brien fala muito isso, todas as vezes. Chama tempestade perfeita. Você não dorme, você tem excesso de produtos industrializados, você tem uma genética que não sabe qual é. Nós temos muito polimorfismo genético, né? Você não faz ginástica, você fica com seu sistema imunológico ativado para atacar. E num dado momento, ele pode atacar, por exemplo, as minhas células do estômago. Cerca de 16 a 20% dos pacientes com doença celíaca, por exemplo, a doença do glúten específica do intestino, tem anticorpos também contra o estômago. A gastrite autoimune tem a ver com a doença celíaca e vice-versa. Quem começou primeiro? Qual órgão que teve o primeiro sintoma? A industrialização, a comida de eleição como rotina, que eu quero que vocês entendam, porque hoje em dia as crianças cada dia mais cedo comendo industrializados, comendo açúcar, essa comida não é para nós, como rotina e deixando de ingerir os nutrientes necessários para que ocorram as reações químicas dentro do nosso corpo, proporciona doenças crônicas degenerativas, que não acontecem de um dia para o outro, vão acontecendo cronicamente, silenciosamente, dando sintomas à distância. Dores de cabeça, dores articulares, gastrites, refluxos, dor, intestino preso, intestino solto, infecções urinárias de repetição, crises de asmas, bronquites, rinites. Nós temos uma infinidade de sintomas envolvidos com as doenças crônicas degenerativas antes delas acontecerem. A gente fica achando que é normal ter dor de cabeça e enxaqueca. Eu vejo isso todos os dias. Os sintomas comuns. Ah, é porque eu tenho asma, é porque eu tenho rinite, é porque eu tenho infecção urinária de repetição, é porque eu tenho pressão alta, é porque eu tenho gastrite crônica. São sintomas comuns e que a gente acha que isso é normal e não é normal. Nós precisamos rever a comida, o estilo de vida. Será que o que eu estou fazendo errado para ter tantos sintomas? Porque o que me parece, gente, que às vezes eu pergunto para o paciente, o senhor tem tanta doença, e colegas médicos às vezes também têm isso e não sabe, acha que tá ok, eu controlo minha pressão com remédio, eu controlo meu diabetes com remédio. Será que é normal mesmo? Será que o nosso corpo foi feito... então eu vou ficar doente, tá tudo certo? Só porque eu tenho 50 anos, só porque eu tenho 40 anos. Eu quarentei, eu vou ter que ganhar uma artrose, uma artrite, uma dor articular. É isso. Isso ele deixa muito claro, o Dr. Tom O'Brien, esse especialista em doenças crônicas degenerativas, principalmente falando sobre glúten, leite, açúcares, soja, que são os alimentos que mais dão doenças. Diretamente. Nós temos vários tipos de pessoas. Nós temos aquelas que são alérgicas, que têm a histamina alta, tudo isso produzido pelo intestino. A histamina é a resposta imediata ao contato daquela substância com o seu corpo, vai fazer uma vasodilatação, pode te dar coceiras, né? Isso é a histamina. Por isso que o tratamento é um antihistamínico. Mas aonde que estava produzida essa substância? Entre as células, lá no intestino. Ela já está ali, ativada por aquela substância que eu comi hoje, comi dali 3 dias, comi dali 5 dias, como de manhã e de noite.
Eu não dou tempo para o meu corpo resolver aquela comida que ele não reconhece. Todos esses bichos, como fungos, vírus, bactérias, por exemplo, eles são proteínas. Ora, o glúten é proteína também. A caseína do leite também é proteína. A soja também tem proteína. Será que o meu sistema imunológico não pode estar reconhecendo essas comidas como bicho, fungos ou vírus ou bactérias? Porque elas são proteínas. O corpo nosso não reconhece a proteína inteira. Ela reconhece partes da proteína chamadas epítopos. O nosso sistema imunológico vai falar assim: nossa, esse aqui parece com aquele vírus que veio aqui outro dia. Eu vou ficar de olho nele. A zonulina é uma proteína que fica atrás do intestino e ela é a reconhecedora dessa substância que entra. Ela é o guarda ali. Se entra uma proteína, como a carne, por exemplo, uma glutamina, né, uma proteína que a gente come, um triptofano, ela fala: seja bem-vinda, pode entrar. Quando entra uma proteína, a gliadina, por exemplo, do glúten, a caseína do leite de vaca, por exemplo, ela fala: opa, eu não te reconheço, vai embora. O nosso sistema, o corpo, tem condições de fazer isso. Mas pensa só que brincadeira sem graça. Entra de manhã, eu mando embora. Entra de tarde, eu mando embora. Entra de noite, eu mando embora. Num dado momento, ela pode cansar. E o que faz o nosso sistema imunológico cansar? Olha só que doideira. Excesso de açúcares na comida, excesso de farinhas, porque eu vou mudar a flora intestinal, estresse em excesso, não dormir, não fazer atividade física, não hidratar adequadamente. Então são situações que vão me levar a alterar a minha flora intestinal como um todo. Ora, se eu não estou dormindo, não estou fazendo ginástica, estou estressado, como mal, como que eu posso resolver esse problema? O sistema imunológico, em um dado momento, ele cansa. E aí ele fala: então quer saber de uma coisa? Vou criar anticorpos contra esta proteína. As mais comuns eu já disse: glúten, caseína, leite, soja, açúcares, né? Produtos industrializados, viu? São as mais comuns. E aí, num dado momento da vida, se eu tive um estresse por uma perda de emprego, uma briga com o namorado, o nascimento de um filho, um acidente que acontece, pode ser o gatilho de um corpo inflamado, com excesso de citocinas ali, produzidas pelas bactérias. Na tentativa de me defender, eu posso atacar algum órgão do meu corpo. E é a mesma doença, gente. Quando separou o ser humano colocou para atender, quando separou a medicina, para atender o intestino, para atender o coração, para atender o cérebro, não existe isso. Tudo que acontece ali no meu intestino, por exemplo, o cérebro também acontece. A zonulina, essa proteína de reconhecimento do intestino, ela tem também na barreira do cérebro. Se ela que abriu para entrar glúten, o cérebro abriu também para entrar glúten. Não é? As mucosas do intestino, chamada de Gout, atrás ali o sistema linfático, é o mesmo sistema linfático das mucosas, do nariz, da boca, da garganta, do ouvido. Então, se acontece uma ativação ali no Gout, acontece aqui em cima. Por exemplo, eu como um glúten, tenho uma rinite, dali 4 dias, por exemplo. Demora 4 dias para ativar o IgG. Por isso que a gente às vezes não associa. Eu comi, eu espero ter sintomas gastrointestinais. Eu posso ter uma crise de enxaqueca. O sistema é o mesmo. Tudo que acontece aqui, acontece lá em cima. Quando a gente percebe que eu estou com diagnóstico, por exemplo, de uma doença cardíaca, quando eu crio anticorpos contra o coração, não precisa ser só a doença autoimune por si mesmo. Quando eu tenho algumas perguntas que eu vou responder, viu, gente?
Muito obrigada por participar. Eu vou responder e a gente pode fazer outra livezinha só para responder essas perguntas, tá? Muito obrigada. Então a gente precisa entender por que eu tive uma pressão alta. Será que é isso mesmo? Eu passei na fila, agora eu tô com pressão alta, tá tudo bem? Ora, mas eu tô atendendo gente com 30 anos com pressão alta. Crianças com 14 anos com obesidade. Crianças com 4 e 6 anos com doença de Hashimoto. Uma doença do intestino que atacou a tireoide. Qual estresse essa criança teve? Então, gente, o que eu quero deixar para vocês? O conjunto da nossa vida é o que vai nos levar ao caminho. Quando nós temos a ideia, vou deixar de comer glúten, ótimo, vou resolver um monte de problemas. Mas se eu não dormir, se eu não fizer um pouco de atividade física, não interessa qual. Se eu não souber controlar o meu estresse, eu também vou estar afetando o meu sistema imunológico, que é aquele que nos defende, certo? O sistema imune merece ser preservado, ele está ali para nos defender, não para nos atacar. O problema, nós vimos agora na Covid, na doença. O sistema imunológico das pessoas estão tão ocupados resolvendo problemas alimentares que quando entrou um vírus, um problema, ele falou, o vírus que lute. Não teve como lutar, não é? O excesso de radicais livres, o excesso de citocinas inflamatórias, quando entrou aquele vírus atacando, só piorou a inflamação. A inflamação crônica degenerativa é a responsável, a inflamação crônica silenciosa é a responsável pelas doenças degenerativas e crônicas. Agora, de silenciosa não tem nada. É isso que eu quero deixar para vocês. Se você tem muitos sintomas, não interessa qual, de insônia, depressão, ansiedade, déficit de atenção, dores articulares, uma infinidade de sintomas, todas elas precisam ser resolvidas a começar do seu estilo de vida. É isso que eu quero deixar para você. Pode ser tão simples a sua melhora que vai passar por você ao invés de passar pelo seu médico, tá bom? Procure alguém que possa te ajudar na condução da sua melhor saúde, mesmo que você tenha diagnóstico de doença. É possível reverter muitas doenças apenas mudando o estilo de vida. Com pequenas mudanças você pode ter um excelente resultado na sua saúde, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar o que você precisar, tá? Muito obrigado pela participação, gente, e eu vou anotar todas essas perguntas e responder no próximo momento, tá bom? Até mais. Tchau, bom dia.